Gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia no capítulo 4. Nós vamos dedicar um pouco do nosso tempo nessa manhã para estudarmos, para meditarmos na perícope, no trecho do versículo 19 até o verso 30 deste capítulo. O pastor Éricon, salvo engano, esteve domingo passado aqui ensinando a primeira parte desse capítulo. Esse encontro da mulher samaritana com Jesus, e a gente vai dar continuidade. Eu peço um pouco da paciência dos irmãos, porque hoje é programação especial de Páscoa, não tem ovo de chocolate, vocês viram, não tem chocolate no café, mas tem muito sobre a ressurreição, tem muito da palavra do Senhor, do conhecimento do Senhor, e a gente ainda tem as crianças que têm o seu momento também para participar dessa celebração, louvando ao Senhor. Então, diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 4, verso 19 em diante. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, Pai bendito, que privilégio, Senhor, podemos estar reunidos em torno do Teu nome, buscando, ó Deus, a Tua presença, respondendo ao Teu chamado à procura de adoradores. É por isso que estamos aqui, Senhor, porque cremos que o culto é um momento em que o Senhor tem reservado, um momento especial da Tua presença para participarmos dessa adoração, para aprendermos sobre o Senhor, conhecermos o Senhor e desse modo o adorarmos da forma como o Senhor deseja ser adorado, como o Senhor gosta de ser adorado, como o Senhor tem prazer em receber a adoração do seu povo escolhido, santo, amado, a quem o Senhor enviou a Cristo Jesus, para derramar o seu sangue precioso, o sangue do Filho unigênito do Pai, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia, para que, ó Deus, pudéssemos celebrar, domingo após domingo, essa ressurreição. Ó Deus, não com os ritos antigos, com as relíquias ou com os materiais que eram sombra daquilo que é eterno, mas, ó Deus, com afetos e misericórdia, com bondade e amor, vindas da parte do Senhor por meio de Cristo Jesus. A Ti, Senhor, seja a glória, a honra e o louvor. E que a Tua igreja, Senhor, nesse dia possa lembrar-se e ser renovada pelo Teu Espírito na esperança da ressurreição dos mortos. É assim que nós oramos, suplicando, Senhor, que apesar das nossas limitações, apesar de nós, a Tua palavra que é perfeita e Teu Espírito Santo que é poder, possa falar ao nosso coração nessa manhã, para a glória, honra e louvor do majestoso, do Deus invisível, aquele que está acima de tudo e que reina soberanamente, o nosso Deus, a quem cantamos, a quem adoramos, a quem louvamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, se vocês lembram um pouco como chegamos até aqui, o capítulo 4 fala que Jesus tem participado de
uma conversa acerca de João Batista, do testemunho de João Batista, lá no capítulo 3, e me parece que os fariseus acabam descobrindo que Jesus é um outro João Batista, que está fazendo um movimento grande, muitas pessoas estão seguindo, e que ele está batizando muita gente, apesar de que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. É assim que João vai descrever essa parte do ministério de Jesus. E aí Jesus, meio que para sair do foco ali dos fariseus, ele vai para a região da Galileia. Nós temos aí nossos slides que vão nos ajudar um pouco aqui hoje. A verdadeira adoração é o tema da nossa aula hoje, e ali está mais ou menos o mapa da Palestina nos tempos de Jesus. Então, a Judéia ficava mais abaixo, mais ao sul, e ali não está dando para ver direito, ali mais próximo aqui ao Jordão, não é isso? É isso, Jesus? É o Mar Morto, perdão, mais próximo aqui ao Mar Morto a gente tem Jerusalém, Belém, e Jesus queria sair, Jesus estava mais para essa região ao sul, e ele queria ir até a Galileia, voltar a essa região da Galileia, que é uma região mais fronteiriça ali no norte, em que você tinha muitas vezes a convivência e a passagem de muitos gentios, e para ir para lá, para a região da Galileia, Jesus teria que passar por Samaria, e é assim que começa o capítulo 4. E os samaritanos e judeus, eles tinham um histórico que não era muito legal, né? Alguns comparam com brasileiros e argentinos, mas não chega nem perto da história do Brasil com a Argentina. Os judeus e samaritanos, eles, se vocês lembram, quando o reino foi dividido e 10 tribos ficaram ao sul e 2 tribos apenas ao norte, aliás, ao contrário, né? 2 tribos ao sul e 10 tribos ao norte. A gente teve a cisão do reino com Roboão, filho de Salomão, em que ele impôs um pesado cargo sobre o povo, e o povo se dividiu. Muitos seguiram a Jeroboão e outros seguiram a Roboão. E essa divisão fez com que Jeroboão pensasse numa forma de adoração, porque o povo de Israel todo tinha referência de que o local de adoração era Jerusalém, era o templo, para que eles não voltassem ao templo para adorar e de repente Jeroboão perdesse o seu poder político. Ele teve uma sacada que foi colocar templos de adoração em outras cidades, ali na região de Samaria, na região do Reino do Norte. E aí ele fez isso, colocou alguns templos de adoração. E houve sempre na história essa disputa entre Reino do Norte e Reino do Sul, entre os judeus e Israel. E é fato que depois que Israel, né, que tinha a capital em Samaria, eles foram destruídos pelos assírios lá no ano 700, mais ou menos, antes de Cristo. Por volta do ano 400, já depois da destruição, a tática dos assírios para fragmentar, para impedir que aqueles povos conseguissem se reorganizar, eram misturar os povos. Eles misturavam os povos ali da região, de modo que a religião, especialmente na região de Samaria, ficou uma religião sincretista. Você tinha culto de uma forma parecida com a forma que Israel adorava anteriormente, da forma como Deus havia estabelecido, mas havia várias coisas estranhas de povos pagãos, e ali bezerro de ouro que era adorado, e outros deuses. E isso aconteceu então na região de Samaria. Se isso já não fora motivo suficiente de desentendimento entre judeus e samaritanos, depois que Jerusalém ela cai, né, e os babilônios levam o povo de Judá, e eles retornam com o decreto de Ciro. Deus, diz a Bíblia lá no livro de Esdras, que Deus colocou no coração de Ciro, o rei persa, de que o templo do Senhor fosse reerguido. E a gente tem uma primeira leva que vai para Jerusalém e uma segunda leva que volta para construir os muros da cidade. E diz a Bíblia lá no texto de Neemias,
há um intervalo de uns 12 anos entre o relato de Esdras e o relato de Neemias. No relato de Neemias, diz a Bíblia que quando eles começam a construir, tem 2 caras que eram personas não gratas para o povo na reconstrução desses muros. Era Sambalate e Tobias. Sambalate era exatamente um governador de Samaria na época, colocado pelos persas. E eles fizeram de tudo para que os judeus não pudessem reerguer os muros e ter novamente o seu culto restabelecido. Então, havia sempre essa rixa entre samaritanos e judeus. Joséfo, que é um historiador que escreveu a Antiguidade, um historiador que os cristãos têm muito como referência, porque é um dos primeiros historiadores da era cristã, ele diz que lá por volta do ano 400, se construiu um templo para adoração lá perto do Monte Gerizim. Por isso que a mulher samaritana vai falar, nossos pais diziam que era para adorar aqui, e construiu esse templo lá, que esse templo hoje em dia ainda existe ruínas desse templo, lá próximo ao Monte Gerizim, e era um templo em que se adorava essa adoração sincrética, uma adoração que podia ter alguns elementos da adoração do povo judeu, mas também tinha outros elementos de adoração a ídolos e a deuses falsos. Bom, essa é a história dos samaritanos e judeus, e por isso era tão custoso para um judeu passar por essas terras, relacionar-se com os samaritanos. E aí Jesus, como vocês viram domingo passado, Jesus passa, ele quer passar por Samaria, ele passa por Samaria. Jesus, ele tem no seu ministério, ele dá o exemplo de pregar não apenas para os judeus em si, a sua palavra, o evangelho tem que chegar até os confins da terra mesmo. Então Jesus, nessa passagem, é mais ou menos a hora sexta, então era próximo a meio-dia, um horário muito quente. Eu imagino que Jesus estava cansado, com sede, e ele chega perto dessa fonte. Ele diz que é uma cidade chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E o próprio João vai dizer que Jesus estava cansado da viagem e se assenta junto à fonte por volta da hora sexta. E aí vem uma mulher, meio-dia, para tirar água do poço. Não é um horário comum para você tirar água, né? É feita aquela... Sabe quando você está em casa e que você esqueceu de pedir a água mineral e os vasilhames estão tudo secos, aí falta água exatamente na hora de preparar o suco do almoço. Aí é aquele horário inconveniente para você ir buscar água. Quando falta o gás, quando você está preparando, aí falta o gás e você olha e esqueceu de comprar o gás de reserva. É exatamente esse momento que essa mulher escolhe para também tirar água. Não era o horário que as mulheres tiravam água. As mulheres tiravam água de manhã cedo, ou então no final da tarde. Mas essa mulher, especificamente, ela tinha motivos para tirar água num horário que ninguém tirava água, porque ela não queria ser vista por ninguém, ela não queria ter contato com qualquer outra pessoa. Mas Jesus, ele vai exatamente nessa hora esperar por essa mulher tirar água ali. E ela vai tirar água junto ao poço, e Jesus tem toda aquela conversa que vocês ouviram domingo passado, e Jesus pede água à mulher. Se já não fosse, a gente vai ver que não era costume dos judeus estar falando com mulher publicamente, rabinos principalmente, e samaritano muito menos. E aí Jesus puxa a conversa com ela, pede água, ela diz, como é que você pede água para mim? Eu sou mulher, samaritana e tal. E Jesus, se você conhecesse quem é que está te pedindo, mulher, você pedir água, você nunca mais ia ter sede. Aí ela diz, como é que o senhor tem essa água de onde? O senhor não tem como tirar água, o poço é fundo, e essa conversa toda. Então, se a água que eu lhe der vai ser uma fonte achorrada do seu coração, aquela coisa toda. E chega um momento em que Jesus começa a confrontar essa mulher com o pecado dela. E foi exatamente aí que o pastor Érico parou domingo passado. Diz o versículo 16. Jesus faz a ponte lá para pregar o evangelho, faz aquela ponte ali evangelizando, falando do poço, da água. Aí versículo 16, ele diz, vai, chama teu marido e vem cá. Vai, eu tenho que falar para você, eu quero falar para você e sua família. Aí a mulher diz assim, não tenho marido. Aí Jesus olhou para ela e disse, você está corretíssima, você disse bem, não tem um marido, porque 5 você já teve. E esse que você tem não é seu, é de outra.
esse seu não é legítimo. E essa mulher ela é confrontada com o seu pecado, porque na pregação do Evangelho, nós não podemos usar de sofisma, não podemos maquiar o Evangelho, simplesmente dizer que o Evangelho é muito bom, que vai trazer prosperidade, que você vai ter vida eterna, sem dizer que você é pecador e precisa reconhecer que é pecador. Reconhecer os seus pecados, se arrependendo-se da presença daquele que tem o poder para tirar o pecado e lhe dar a água da vida. E Jesus vai na lata, e joga na cara da mulher e diz assim, olha, realmente você não tem como trazer seu marido, porque o marido que você tem não é seu marido. E o que é que a mulher faz agora? Verso 19, o nosso texto que nós lemos agora pela manhã, a mulher começa a falar sobre adoração. Vê que batida de pino, bem batido, não é não? Jesus chama imagina, Jesus chama a família dela, disse, ó, chama teu marido. Ela disse, não tenho marido. Realmente você não tem não. Aí o que é que ela faz? Começa a falar sobre adoração. Diz, veja que tu és profeta. Muda o assunto. Por quê, meus irmãos? Porque a adoração, como nós vamos ver aqui, ela é incluída no meio da história como uma distração. É isso que a mulher quer, jogar a cortina de fumaça, a cortina ninja, para poder ela mudar de assunto, que ela não quer falar sobre o pecado dela. Quem é que gosta de encarar o seu próprio pecado? Quando o pastor chega e diz, meu irmão, preciso conversar com você. Você já não gosta quando o pastor chama para conversar. E se é depois do final do culto que ele chama no cantinho aqui, cadeira separada, aí você fica todo constrangido. Mas, rapaz, bicho, todo mundo está sabendo, o pastor está falando comigo, foi aquilo que eu fiz. Você não gosta. Aí cometeu o erro, a falta é pública, você vai lá, o conselho vai chamar para conversar, que você gosta? De jeito nenhum, ninguém gosta de ser confrontado com seus pecados, apesar de fazer parte da dinâmica da igreja. O tratamento do pecado começa com o reconhecimento dele. E a mulher, muito astutamente, ela começa a falar sobre adoração. Não vou falar aqui de outra coisa, vamos falar sobre religião. Eu vejo que você é profeta e tal, nossos pais falaram que é para adorar aqui. Ela joga a cortina de fumaça para poder não falar mais do seu pecado. Adoração, queridos, embora pareça muitas vezes assunto para entretenimento, para jogar conversa fora, adoração não é entretenimento. E a mulher, ela está pensando que vai desviar o assunto e Jesus vai ainda mais fundo, porque Jesus vai falar sobre a verdadeira adoração, daquilo que ela realmente precisa, daquilo para que ela e eu e você, nós fomos criados. Para a verdadeira adoração. Então, a adoração não é entretenimento. Culto de adoração não é entretenimento. Pode parecer, tem gente cantando aqui, mas eles não estão fazendo a apresentação. Eles não estão dando um show, apesar que vocês viram Timóteo solando hoje, Jesus. Mas eles não estão fazendo show. Isso aqui é a adoração, é completamente diferente. Talvez porque somos influenciados pela cultura lá fora, às vezes a gente quer trazer aqui para dentro alguns aspectos do que é reconhecido lá fora. Mas com Deus não funciona assim. E Jesus vai ensinar aquela mulher que Deus diz como é que deve ser adorado. E Deus é que fala a forma como a gente se apresenta a Ele. E é isso que vai preencher a vida dela. Não é um monte de marido, não é se entregar a relacionamentos, não é buscar na fraqueza do seu coração o sentimento, a emoção, o se sentir amada, mas sim servir e adorar a Deus. Isso é tudo de que ela precisa, isso é tudo que eu e você precisamos. E então a adoração não é entretenimento. Culto de adoração não é entretenimento. A adoração é nossa resposta ao sermos confrontados com a verdade da palavra de Deus, o conhecimento do santo e com nossa natureza pecaminosa. Então, nós não vimos para a igreja para discutir questões religiosas de caráter geral. E às vezes as pessoas... Você quer pregar o evangelho, começa a pregar para uma pessoa, a pessoa começa mas olha, aquilo é verdade na Bíblia. A gente não precisa discutir opiniões, nem discutir questiúnculas, né, de menor significado ou sentido para a vida humana. O que nós precisamos é pregar o evangelho.
pregar o evangelho puro e simples, como disse C.S. Lewis, cristianismo puro e simples, pregar que o homem é pecador, ele precisa se arrepender de seus pecados, e que sem Cristo Jesus, a alma dele está condenada ao inferno, mas com Cristo Jesus, ele é resgatado, comprado por preço precioso de sangue, e vai viver a eternidade, celebrando a felicidade plena com o Senhor. Então, a adoração não é distração. Mas a mulher continua aqui a conversa com Jesus e ela confunde tradição com adoração. Ela diz, olha, eu vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam nesse monte. Ela possivelmente, aquela cidade está próxima ao monte Gerizim. Havia 2 montes que a Bíblia relata lá no Pentateuco, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Eles tinham um significado especial, porque no chamado de Abraão, lá em Gênesis 12, possivelmente ali, na região daquele monte, em que Abraão ergue um altar ao Senhor. Mais adiante, Jacó, depois de lutar com o anjo e transformar, ter sua vida transformada e seu nome mudado para Israel, também ergue ali um altar e diz assim, esse é o altar ao Deus, não mais o Deus de Jacó, mas esse é o altar ao Deus de Israel. Então, havia um significado, um sentido em relação aos pais, e por isso que ela diz, os nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Tanto havia essa tradição que os samaritanos, eles entendiam que Gerizim era um local de adoração, que construíram ali um templo de adoração, que, como eu falei, ainda hoje existe ruínas daquele templo. E Jesus responde à mulher e disse, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém, nem aqui, nem lá de onde eu vim, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Aqui há uma lição para nós, que nós comumente confundimos zelo pela tradição com adoração. E a gente vê hoje muitas igrejas, inclusive, copiando rituais judaicos lá do Velho Testamento, na sua prática de adoração. A gente vê muito isso na própria Igreja Católica Romana, que a gente tem um monte de relíquia, e tem incensário, e tem castiçal, e tem isso, aquilo, outro, água na entrada, e um monte de símbolos que acabam retirando a centralidade do culto nas Escrituras e na pessoa de Jesus. De fato, no Antigo Testamento, no Pentateuco, o Pentateuco traz mais de 40 capítulos falando sobre culto e adoração. Tinha que ter um altar assim, e tinha que ser aspergir determinado tipo de sopo e tal, mas antes, de fato, era usado incensos, velas, roupas sagradas, vasos na cerimônia, e isso era um sinal de obediência e reverência à santidade de Deus. Mas o que Cristo está falando aqui, e instituindo pelo estabelecimento do reino de Deus agora, por meio de Cristo Jesus, é que o Evangelho, a partir de agora, é que diz como é que deve ser a adoração. Os patriarcas, eles, aonde passavam, erguiam altares em todos os lugares. E teve um determinado momento da história de Israel em que Deus ordenou que o templo fosse construído. Aqui será o lugar da adoração. Quando Salomão termina de dedicar o templo ao Senhor, que se enche de fumaça e que ninguém consegue ficar no templo, porque o templo se enche da fumaça da presença do Senhor, Deus fala para Salomão, diz assim, olha, eu ouvi tua oração. Toda vez que você orar nesse lugar, ou voltado para esse lugar, eu vou ouvir sua oração. O Senhor estabeleceu um lugar para adoração, mas essa era a regra. Os samaritanos seguiam o exemplo dos pais. Aqui no Monte Gerizim, de uma forma sincretista, os judeus descansavam no mandamento. Mas agora Cristo vem e diz assim, olha, nem aqui, nem lá em Jerusalém, vocês vão... É o lugar de adorar o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E é óbvio, meus irmãos, a gente vai falar sobre questão de local de adoração, mas que orações podem ser feitas
em qualquer lugar. E poderiam também ser feitas, mesmo no Velho Testamento, a gente vai ver isso, podiam ser feitas em qualquer lugar. Mas Deus havia estabelecido um modo de ser cultuado. E isso nos fala muito hoje sobre a forma como nós devemos adorar ao Senhor. O nosso culto público e solene de adoração. Quando eu falo culto solene, tem gente que se arrepia com essa palavra. Mas o culto é uma forma que nós temos de nos relacionarmos com Deus, como igreja do Senhor, de forma especial. Mas não devemos confundir tradição com adoração. Aquilo que os nossos pais fizeram, aquilo que os pais faziam, chegar e participar do culto meramente por tradição, sem entendermos o que estamos fazendo. Levantou as mãos, a gente levanta porque o pastor ou a pessoa que está dirigindo as músicas aqui pede para levantar a mão, e todo mundo levanta a mão. E tem igreja que é uma coreografia linda, né? Pega na mão do seu irmão, agora faz não sei o quê, e levanta, e roda, e dança, e ajoelha. O que você fizer, aqui é a liberdade do Espírito Santo para você adorar o Senhor. Mas o que você fizer, você precisa conhecer, ter entendimento daquilo que você faz. Se você faz sem entendimento, isso não é adoração a Deus. A verdadeira adoração é adorar o que se conhece. E é isso que Jesus diz à mulher. Olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A menos que haja conhecimento, não é Deus que adoramos, mas um ídolo, um fantasma, ou a nós mesmos, ou a vontade de quem está aqui na frente, ou ser visto pelos outros, ser reconhecido. Para adorar a Deus, nós precisamos conhecê-lo. E é por isso que tem tanta gente aí confusa. Diz que adora a Deus. Aí a gente estava comentando, eu nem sei se eu devo falar isso. Vou falar. Não, é porque eu não assisti ainda. Mas aí comentaram ontem, anteontem, para mim, que agora no filme The Chosen, que para mim é uma produção sensacional e tem muito da sacada dos evangelhos e muito bem feita. Aí falaram que tem um momento lá na ceia do Senhor. Foi o Mateuzinho que falou. Eu olhei agora, ele riu para mim. Ele falou que tem um momento da ceia, então a culpa é de Mateuzinho, se não tiver certo. Tem um momento da ceia em que aparece um fantasma de João Batista, uma imagem, o espírito de João Batista aparece lá, como se Jesus estivesse olhando assim e lembrando dele e tivesse a presença de João Batista na ceia. Lindo, né? Não tem nada a ver com o ensino da palavra, mas a coisa é tão... com a falta de conhecimento verdadeiro de quem é Deus e da palavra verdadeira de Deus revelada, faz com que as pessoas misturem as coisas, misturem espiritualismo com emoção. Às vezes a gente vem para cultuar o Senhor e não vem com conhecimento, mas vem com emoção. E aí a gente tem muitas vezes no meio do culto uma tentativa. E olha que eu sou um cara emotivo. Não sei se já deu para perceber, mas já segurei o choro aqui umas 2 vezes. Só, e não te falei nada, mas só em ler a palavra dá vontade de chorar. A gente estava aqui no café da manhã falando sobre visitar, tem uns irmãos aqui, Rubio, falando visitar a Alemanha, não sei o que. Eu queria tanto visitar lá os lugares da Reforma, né? O Wittenberg, Istanbul, enchi os olhos de lágrimas. Meu Deus do céu. Eu sou um cara emotivo. Mas o culto ao Senhor é um culto com conhecimento. Isso não quer dizer que você não possa se emocionar. E nisso os reformadores foram assim, primorosos. Calvino não reconhecia um culto que não tivesse fervor, não tivesse calor. Mas ele era um culto, antes de tudo, com conhecimento do Senhor, daquele para quem nós adoramos, a quem nós adoramos. Nós não viemos aqui para sentir arrepio, embora você possa até se arrepiar. Nós não viemos aqui para chorar e repetir um mantra até alguém começar a cair no chão de quebra. Não. O culto abençoado não é aquele que todo mundo chora, não. É aquele que todo mundo reconhece quem é Deus. E diante dele nós somos assim pequenininhos, quebrantamos diante da presença santa e poderosa dele. Com o conhecimento de Deus vem a verdadeira adoração. E Jesus diz isso, olha. Pai, vocês estão adorando, vocês não conhecem. Por isso essa presepada desse templo aí, com esse bezerro e tal.
Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Matthew Henry diz assim: aqueles que pela Escritura obtiveram algum conhecimento de Deus sabem a quem adoram. Por isso que no culto, o que nós fazemos aqui não é arrumar motivo para chamar gente de fora. Eita, vamos fazer um negócio bem massa aqui. Vamos fazer assim, vamos fazer um momento assim de sei lá, uma dança bem linda. E os presbíteros aqui na frente vão fazer, vai ficar lindo. Vai ficar cheio de gente, vai ter meio mundo de curtida. A gente não faz isso. A gente não faz culto para ter curtida, nem para chamar a atenção das pessoas. A gente prega a palavra, porque é o conhecimento de Deus que nos leva a adorar. Então, a centralidade do culto são as Escrituras. É na pessoa de Jesus que nós temos a referência, porque Ele é o Logos de Deus, a palavra de Deus. Então aqui a gente prega a Escritura e prega a Cristo. É isso que nós fazemos. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Eu tenho que deixar um tempinho para os meninos. Diz assim, Jesus continua dizendo: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, ó Jesus instituindo um novo. Ele tem esses negócios, Jesus, ele tem esses negócios de estabelecer o novo, né? Agora, vem a hora, e já chegou, é agora, estou falando, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Aquilo que Moisés havia estabelecido, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para o povo adorar, com bezerro, matando, derramando sangue, aspergindo sangue, todo aquele ritual e cortinas e tudo aquilo que manifestava a santidade e a grandeza do Deus de Israel, era uma sombra, não era eterno. O que é eterno chegou. Ele disse: está aqui. Aquilo tudo lá apontava para mim. Por isso que ele vai dizer depois: eu sou eu. Aquilo lá acabou, porque aquilo é sombra do que é eterno. E é isso que o autor de Hebreus, lá em Hebreus 9, vai dizer. Aquilo é uma parábola para a época presente. Diz lá Hebreus 9:9. No tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta o culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções. Abluções era o que era aspergido para purificação, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Então, o autor de Hebreus está dizendo: olha, foi aquilo tudo tinha seu valor porque apontava para o que é perfeito até o tempo da reforma. O templo, o sacerdócio, todas as cerimônias dizem respeito ao tempo passado. Então, meu irmão, igreja que está com incensário, bispo usando quipá, com estola sacerdotal, isso não tem o menor sentido, porque isso é passado. Jesus, ele em si, ele cumprindo todo o cerimônio, tudo aquilo que o cerimonial exigia para o sacrifício perfeito, ele cumpre nele mesmo, e todas essas coisas eles perdem o efeito, não tem mais sentido de existir, porque eram sombra, não são eternos. É a gente deixar, é o que diz o autor de Hebreus, a gente deixar o que é eterno para voltar novamente ao passado, aquilo que era imperfeito. Não faz o menor sentido adorarmos dessa forma. O Evangelho traz um princípio mais elevado. É mais simples. Porque agora é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, de forma, através de Cristo Jesus e do sacrifício de Cristo Jesus, nos dando acesso à presença de Deus. Ele, como sumo sacerdote perfeito, é em espírito e em verdade. Esse é o princípio que nós temos de adoração. A verdade, e é em espírito, porque não depende do lugar. Quando Jesus fala, olha, em espírito e em verdade, é assim, é a hora, chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Primeiro é porque não tem motivo nem sentido nós fazemos imagens para adorar. Nenhuma imagem, porque diz o autor de Hebreus, tendo Deus outrora falado de muitas formas, de muitas maneiras, nos últimos dias ele nos falou através do seu Filho. Ele que é a exata, a perfeita, a completa expressão do seu ser. Então,
Cristo, ele não tem por que nós fazermos qualquer imagem humana, falha, para adorarmos, fazer espaçozinho especial de água benta, de água que cura e de lenço de não sei de quê, de coisa que foi banhada no Rio Jordão. Não faz sentido essas coisas. Essas coisas tinham sentido no passado. Agora, quando veio o que é perfeito, então o que é imperfeito é um retrocesso, voltarmos a essas práticas. Então, é em espírito, porque não tem imagem e forma, porque é em Cristo Jesus, ele nos dá acesso a essa adoração, nos permite essa adoração, e também porque não tem um local. Não é mais em Jerusalém, no templo que o Senhor escolheu para fazer habitar o seu nome, mas agora é aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, aonde o povo invoca o nome do Senhor, em espírito e em verdade, ali sim há verdadeira adoração. Não depende do lugar que é prestado, mas do coração de quem adora. A verdade por trás disso é que, por trás não, né? Escancarada nisso, é que você pode estar aqui nesse lugar hoje e não estar adorando a Deus. Você pode vir hoje à noite, culto de adoração, culto público de adoração ao Senhor, pensado e trabalhado e com a palavra pregada, louvor aqui com o esforço dos irmãos de fazer o melhor e tal, e você não vinha adorar. Porque o que traz a adoração, o que faz a adoração não é o lugar, não é o nome igreja aí na porta, não é o templo, por mais bonito ou precário que seja. O que torna a adoração verdadeira, ela ser feita em espírito e em verdade. É o coração de quem adora. E diz a Bíblia, é uma coisa preciosa aqui, é que o Pai procura. O Pai procura adoradores assim. São estes que o Pai procura. O Senhor está caçando sobre a terra, olhando para ver se encontra um verdadeiro adorador. Alguém que tem um coração quebrantado na presença dEle. Alguém que o adore, reconhecendo que é pecador. E tão somente pela graça, pode-se chegar à presença dEle. O Pai procura esses adoradores. Isso quer dizer, Tiago, que lá no Velho Testamento, os pais, os patriarcas, lá o pessoal no templo, não adoraram espiritualmente nos termos da lei. Não, meus irmãos, não quer dizer isso. Quer dizer que aqueles que adoraram porque adoraram com todo o seu coração. Confiaram não nos elementos, não no carneiro que estava sendo imolado, no cordeiro, na oferta da pombinha, e nada disso. Eles confiavam na graça do Senhor, no Deus que perdoa, que estabeleceu que o sangue precisava ser derramado. Então, confiados no Senhor. O culto era espiritual quanto à substância. Quanto à forma, era um tanto terreno e carnal. Consiste em sombras daquilo que é eterno, diz o autor de Hebreus, lá no capítulo 9, verso 1, 11 e 15. Calvino, ele arremata essa ideia dizendo assim: a multidão excessiva de cerimônia faz o possível para privar a igreja da presença de Cristo. Quanto mais a gente enfeita a cerimônia, quanto mais a gente quer ornamentar a forma, a gente se afasta mais da presença sublime de Cristo Jesus. Aí você diz, mas então sabe o que acontece, como eu já ouvi algumas pessoas dizer, é que as pessoas precisam dessa ajuda para crer. As pessoas precisam de uma correntinha, de uma cruz, de uma coisa para crer, precisa de alguma coisa para ver, precisa de uma imagem para ajudar na fé. E isso, meus irmãos, é a mesma coisa de dizer que o homem e não Deus sabe como deve ser adorado. Você está dizendo, não, é porque o homem é que dá o jeito dele, e não Deus é que deve dizer como deve ser adorado. Rapaz, eu ouvi o Heber Campos Júnior falar sobre adoração, não nesse texto, no texto de Colossenses. Ele estava falando sobre louvor, que dava pano para manga para a gente falar aqui sobre música e adoração, um bocado. Mas ele dizia o seguinte, ele falava assim, quando você vai dar um presente? Amanhã é aniversário de Esté, tá? A porta de casa está aberta, vou deixar avisado lá. Aí você vai dar um presente para Esté. Aí você, sei lá, o que é que Esté não gosta? Diz aí, Breno, o que é que ela não gosta? Para o pessoal não comprar. Esté não gosta de um determinado perfume. Aí você diz, mas rapaz, eu adoro esse perfume. Eu amo esse perfume, eu vou dar esse perfume a Esté. Faz sentido você dar?
Você está provando que ama Esther, dando o perfume que ela não gosta, mas você gosta, você acha massa, você acha que é maravilhoso você dar esse perfume porque você gosta. Quando você vai dar um presente, você prova que tem consideração e ama a pessoa que está dando presente, dando o quê? Dando o que ela quer, o que ela gosta. A adoração não é diferente. Quando a gente chega na presença do Senhor, você não dá o que você quer. Não, é porque eu quero bater palma e dançar na presença do Senhor. Não é o que você quer. Não, porque eu quero um ritmo bem puxado para a igreja se animar. Não é o que você quer. Não, porque eu quero a igreja cheia. Não é o que você quer. Você traz para adorar o Senhor aquilo que Ele quer, aquilo que Ele gosta. Mas não se preocupe porque Ele gosta de música. A gente tem mais de 400 versículos na Bíblia que fala de música. E isso é interessante porque nenhuma outra expressão artística do homem é colocada no culto na Bíblia, no culto público. Mas a música sim. De alguma forma foi do agrado de Deus que a música fosse inserida nesse contexto. Mas nós fazemos não para agradar o meu gosto, não porque eu gosto da música assim ou assado. Nós fazemos para agradar quem vai receber a adoração. É assim que nós adoramos o Senhor, em espírito e em verdade. Nós chegamos aqui com temor, o pastor falou sobre temor hoje de manhã cedo. É com alegria e temor, alegria porque Ele é um Deus maravilhoso, que enche a nossa vida, Ele enche o nosso ser, mas é com temor, porque eu quero fazer da forma como agrada a Ele. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, então eu chego numa atitude também de temor e adoração. A mulher chegou com a expectativa certa diante dele. Depois que Jesus falou isso tudo e disse que o Pai procurava, que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, a mulher diz assim, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Cristo que significa ungido, aquele que tem a unção. Eu sei que há de vir o Cristo chamado o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, anunciará todas as coisas. Ela era uma mulher pecadora, uma mulher que vinha de 5 casamentos, e o marido que ela tinha agora, na verdade, ela era uma relação adúltera que ela tinha com um homem casado, e só falar com ela já era assim, motivo de Jesus ser criticado, porque a tradição impedia que rabinos judeus falassem com mulheres em público. E essa mulher era uma mulher reconhecidamente pecadora e ela era samaritana. Mas Jesus se manifestou a essa mulher de uma forma tão especial e plena, diferente de qualquer outro contato que ele tivesse tido até então. Ele diz, eu sou eu que falo contigo, eu sou esse Messias que você espera. Diferente dos judeus, que esperavam talvez um salvador, um rei político, essa mulher esperava pelo Messias. Mas, queridos, isso nos ensina que nenhum pecado pode impedir de sermos alcançados quando nos arrependemos e cremos em Jesus como Salvador. Muitas pessoas esperam encontrar em outro lugar o que só Jesus pode ser no seu coração. E por isso a gente vê tanta gente tateando no escuro aí, procurando em festa, em alegrias passageiras desse mundo, em bebida, em prazeres, o que só Jesus pode dar sentido e alegria verdadeira à vida. Outros esperam que Jesus chancele ou autorize seu modo de viver e querem apenas vir até Jesus para aliviarem as suas consciências. E aí Jesus, o livro de João é cheio dessas afirmações. Eu sou, Jesus dizendo eu sou. E aqui, a primeira vez, Jesus fala, eu sou. Assim como o eu sou lá se revelou a Moisés, lá no monte, e era um nome tão sagrado que ninguém poderia proferi-lo, daí a raiva dos fariseus, é exatamente assim que Jesus se autodescreve. Mas ele não é apenas o Messias, o Cristo. Ele diz no capítulo 6, mais adiante, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 8, ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Capítulo 10, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem.
Ainda no capítulo 10 ele diz, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. No capítulo 11 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E por isso nós estamos hoje aqui pela manhã, celebrando a verdadeira Páscoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. João 15:1. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Para a samaritana, ele se revelou como o Messias, o Cristo ungido. O Cristo, a unção era dada para 3 ofícios em Israel: o ofício de profeta, o ofício de rei e o ofício de sacerdote. Jesus, ele era o Cristo, o ungido, porque ele reunia, o único que reunia esses 3 ofícios numa só pessoa. Ele era o sumo sacerdote, aquele que não só traz a oferta no lugar dos outros, mas ele se entrega em substituição pelos nossos pecados. Ele é o Cristo ungido, profeta, pois ele é a própria verdade revelada, manifestada para alimentar-nos com a palavra e a presença de Deus. Ele é o Cristo ungido rei, porque ele reina soberanamente sobre tudo e sobre todos, a quem devemos honra, glória e serviço. Eu quero encerrar com uma última lição aqui que nós temos. Quando Jesus está falando isso para a mulher, eu sou o que falo contigo. Nesse ponto, diz o versículo 27, chegaram os discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Os discípulos ficaram admirados. E Jesus estava falando com a mulher, com a samaritana. Isso, na verdade, depois eles iam ver que ia ser uma coisa comum no ministério de Jesus, mulheres seguindo a Jesus, participando do ministério. Isso também daria outra aula aqui, mas não vamos falar sobre isso. Mas aqui nos fala um pouco, acho que é João Calvino que fala sobre a modéstia de não fazermos questionamentos a Deus e a Jesus pela forma como ele age. Nós temos que agir com temor e reverência quando ele desagrada os nossos sentimentos. Então, cuidado, meu irmão, não murmure. E a pessoa convertida aqui, essa mulher que foi confrontada com seus pecados e agora com a presença do Messias na sua frente, ela não se importa mais com o que ela foi fazer lá. Ela foi pegar água escondida de todo mundo. Foi lá no momento que ninguém ia. Chegou, se encontrou com Jesus. E agora ela foi falar com todo mundo. Ela não se importava mais com a fama que ela tinha, ela não se importava mais nem com a sede que ela tinha, que ela foi pegar a água que precisava. Ela deixou ali o seu propósito para fazer algo mais importante e melhor, que era provocar sede nos outros. Ela dizia, olha, eu achei alguém, me falou quem eu era, essa pessoa má que eu sou, que vocês conhecem, ele me falou tudo que eu sou. Será que ele não é o Cristo? Ela foi provocar os outros. O conhecimento de Deus não pode ser enterrado ou inativo em nossos corações, de modo que não se manifeste aos homens. E ela mal havia provado de Cristo. Ela não teve 3 anos de caminhada com ele, ela não teve nem mesmo um dia inteiro de conversa. Ela teve um encontro com Jesus e foi pregar para os outros. E, de repente, a gente coloca tantos empecilhos para falar de Jesus para os outros, para convidar as pessoas para vir à igreja. A mulher reconhece seus pecados, mas aparentemente levar as pessoas a Cristo era maior que envergonhasse, uma vez que nem o Cristo a havia reprovado. Nossa missão, queridos, é levar pessoas a Cristo e não reprovar os seus comportamentos. Você já teve medo de trazer alguém aqui à igreja para que a pessoa fosse de repente criticada ou reprovada por quem ele é? O cara é muito louco, tem brinco, cheio de tatuagem e tal, e você tem medo de chegar aqui. Tem medo de trazer o cara aqui, ficar todo mundo olhando de lado assim para o banco. Nosso trabalho não é criticar comportamento. Então você pode trazer aquele seu amigo que é homossexual, você pode trazer sua amiga que é lésbica para cá sim. Esse é lugar dela ouvir a verdade. Não é lugar de ser criticado, não. Todos, talvez se os discípulos estivessem naquele poço sem Jesus, nenhum deles tivesse olhado para aquela mulher.
Mas era aquele lugar que Jesus reservou para que ela tivesse um encontro com Ele, tivesse a sua vida transformada. Esse lugar não é lugar de crítica, meus irmãos, não é lugar de julgamento. Esse lugar aqui, esse é um lugar terapêutico para se ouvir a verdade de Deus, sermos confrontados com ela e reconhecermos que nós não somos melhor do que ninguém, do que o mais vil pecador. Por que é que nós precisamos ir aos presídios pregar para aqueles que estão lá, que cometeram crime sim, foram condenados? Porque nós não somos melhores do que eles. Se não fosse a graça do Senhor sobre as nossas vidas, talvez nós estivéssemos em pior situação. Esse lugar é lugar de recebermos pessoas assim e de pregarmos para elas, para que elas sejam a trombeta do Senhor, aonde talvez a gente não chegue, e a palavra do Senhor alcance aqueles a quem Ele destinou para a salvação. Qual foi a última vez que você foi confrontado com o seu pecado diante de Deus? Talvez você vive vindo para a igreja, é tão bom estar aqui, mas sempre a palavra que é pregada é para o outro, é para aquela pessoa que você se lembra, e você nunca mais foi confrontado com o seu pecado. Você tem fugido, ou tem se arrependido. O culto tem sido uma boa distração para você, ou tem sido um lugar de adoração, confissão e arrependimento? Por que é que você tem vindo adorar o Senhor? Por causa do seu costume, o costume dos seus pais, ou porque você crê no Senhor e está na presença dEle, preenche todo o seu coração? Como sua experiência de conhecer a Cristo tem lhe movido a convidar outros a conhecê-lo? Que esse seja o nosso desejo, conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido a todos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, Deus bendito, obrigado pela Tua palavra e pelo exemplo dessa mulher. Ó Deus, tem compaixão de nós, nos sentimos tão melhores, Senhor, tão religiosos que nós somos. Nem conseguimos olhar, Senhor, para os perdidos que estão à nossa volta. Nem temos a coragem, Senhor, de chamarmos pessoas para virem ouvir a Tua palavra, Senhor, conhecerem a Ti. Nós nem mesmo dedicamos tempo para conhecer-Te, ó Deus, para adorarmos ao Senhor como o Senhor quer ser adorado, como o Senhor gosta de ser adorado. Nos ajuda, Senhor, a pensarmos menos em nós mesmos e adorarmos ao Senhor, vivemos em adoração, proclamando que o Senhor é Cristo ungido. O Senhor preenche todo o coração, o Senhor mata a sede de qualquer pessoa. O Senhor tem vida eterna para aqueles que andam procurando por aí sem achar razão para a vida. Tem misericórdia de nós. Nos move nesse propósito, Senhor, glorifica o Teu nome, perdoa os nossos pecados, continua nos abençoando nessa manhã em nome de Jesus, amém.